Queridos irmãos e irmãs, estamos já bem pertinho da Semana Santa, vivenciando aquela que é denominada a Semana das Dores. Deparamos com esta página do Evangelho, onde muito mais do que simplesmente condenar uma mulher adúltera, os fariseus queriam aproveitar a situação para colocar Jesus em dificuldade e acusá-lo para poder matá-lo. A página do Evangelho de hoje é esta que está estampada no cartaz da campanha da fraternidade. Ali você vê Jesus inclinando-se em direção à mulher que está ao chão. Você pode observar que a mão de Jesus traz não pedras, mas o seu próprio coração, e a outra mão vai ao encontro do solo onde ele começa a escrever. Pelo chão você pode observar que estão espalhadas as pedras, porque ninguém foi capaz de atirar nenhuma pedra, porque todos somos de fato pecadores. Para ler esta página do Evangelho, nós podemos considerar dois círculos: o círculo da vida e o círculo da morte. O círculo da vida é o que Jesus realiza, trazendo uma perspectiva nova, não de conivência com o erro da mulher adúltera, mas sem condená-la, sem destruir aquela vida, sem permitir que aquela vida fosse tirada. Ele diz para ela: podes ir e não peques mais. É o círculo da vida nova. E o círculo da morte, protagonizado pelos fariseus. Eles próprios, pelo conhecimento que tinham da lei e pela maneira que observavam a lei, eles próprios podiam ter apedrejado aquela mulher, porque eles sabiam que a lei assim deles o prescrevia. No círculo da morte, a lei já determinava que aquela mulher adúltera fosse apedrejada. Aí nasce uma pergunta: cadê o adúltero? Ela cometeu adultério sozinha? Não é possível. E ainda nós, olhando para esta aproximação deles de levarem a mulher até Jesus, a gente vê a maldade deles. Queriam colocar Jesus em dificuldade. Perdoando a mulher adúltera, ele estaria indo contra a lei. Mandando apedrejá-la, ele estaria sendo incoerente com os ensinamentos que ele veio trazer. A sabedoria de Jesus. O lema da campanha da fraternidade é este, né? Fala com sabedoria, educa ou ensina com amor. A lógica de Jesus é a lógica do amor. A sabedoria de Jesus cria aquele silêncio onde ele inclina-se e começa a escrever na areia. Alguns estudiosos da Bíblia dizem que possivelmente ele estava ali escrevendo os pecados daquela mulher adúltera na areia, para simbolizar que seriam apagados. Outros também afirmam que pode ser que ele estivesse ali escrevendo os pecados daqueles que queriam apedrejá-la. O tempo da sabedoria
para que eles repensassem a postura que eles estavam tomando, duplamente maléfica, de destruir uma vida e de expor Jesus e colocá-lo em contradição para matá-lo também. Esta postura, ela é debelada com a frase que Jesus pronunciou, cheia de veracidade: atire a primeira pedra quem não tiver pecado. E aí aconteceu o que nós ouvimos, a começar dos mais velhos. Quanto mais o tempo passa na nossa vida, mais oportunidades de praticar o bem nós tivemos. Quantas coisas boas cada um de nós já o fez na sua existência, mas também quantos pecados começaram a sair a partir dos mais velhos. Jesus se levanta e pergunta para a mulher: onde estão eles? Ninguém te condenou? Não, Senhor, disse ela. E Jesus vai expressar a pedagogia do amor, da misericórdia. Eu também não te condeno. E a vida nova, porque não é conivência com o erro. Deus jamais iria permitir que nós tomássemos caminhos equivocados do erro e do pecado. Podes ir e não peques mais. Um exame de consciência de cada um de nós, para que a gente não enche as nossas mãos de pedras para jogar em ninguém, mas para que a gente saiba acolher na misericórdia as pessoas. Um exame de consciência, se a gente está ouvindo bem Jesus nos dizer: eu também não te condeno, podes ir e não peques mais. É a vida nova que Ele quer inaugurar para cada um de nós. Olhando, queridos irmãos e irmãs, para a mensagem do Centenário das Dores, nós podemos colocar tudo isso nesta mesma dimensão, vivenciado por Nossa Senhora, a experiência de ver o seu filho entrar num caminho de tanta dor e sofrimento. Ainda anteontem aqui refletíamos sobre a primeira dor da profecia de Simeão: uma espada de dor te traspassará a alma. E esta inquietação acompanhou Maria Santíssima até lá no Calvário. Cada sofrimento que aparecia, certamente ela perguntava: será que é esta a espada de dor que o velho Simeão me disse no templo? Ou virão outras espadas de dor? E ainda ontem à noite refletíamos aqui sobre a fuga para o Egito, a Sagrada Família, visando a proteção do Divino Salvador, foge às pressas e devagar para o Egito. Às pressas, porque qualquer demora poderiam ser vítimas dos ataques de Herodes, e devagar, porque não podiam ir pelas estradas principais. Tudo diferente que aparecia podia ser as tropas de Herodes que estavam vindo para tirar a vida do menino Jesus. Ontem nós associamos esta triste fuga para o Egito com a realidade de mais de 4 milhões de ucranianos que estão deixando o seu país, numa fuga apressada e lenta, arriscada, diante das ameaças de uma guerra injustificável, porque a guerra nunca se justifica, mas somos solidários.
E pedimos à Mãe Santíssima que proteja e abençoe esses nossos irmãos e irmãs nossos que nos emocionam nas suas reações. Cada um viu tantas reportagens sobre o sofrimento de ver a sua casa destruída, de ver os membros da sua família dizimados. Houve uma situação em que uma jovem narrou na reportagem dizendo que ela estava preparando a sua tese de doutorado e teve que deixar tudo para trás para preservar a integridade física dela, mas deixou tudo para trás, não poderá voltar. Com esta, tantas e tantas e tantas outras pessoas. Aquela senhora que ao piano tocou uma peça de Chopin com a casa toda vilipendiada pelas bombas. Meu Deus, é a fuga para o Egito dos nossos dias, protagonizada pela ganância, que cada um sabe os motivos tão inadequados para promover uma guerra. E hoje nós iremos à tarde refletir sobre o encontro do menino Jesus no templo e antes a sua perda em Jerusalém, para reconhecermos que todos nós passamos por provações, privações, sofrimentos, aflições, mas só uma realidade deve afligir a nossa vida: perder Jesus. Maria e José, aflitos, procuravam pelo menino. A única aflição que deve nos incomodar de fato é esta: se nós perdermos a Jesus, nos afastando dele. Vamos continuar nesta Santa Missa celebrando o nosso propósito de ser instrumentos de Deus para promover o círculo da vida e jamais promover o círculo da morte. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.